Você já ouviu falar no Kevin Levrone? Se você curte fisiculturismo ou já viu vídeos de competições antigas, com certeza já esbarrou com esse nome. Ele foi um dos maiores fisiculturistas da década de 90. E apesar de nunca ter vencido um Mr. Olympia, ele era tão bom que ficou conhecido como o Homem de Ferro do esporte. Mas o que pouca gente sabe é que o Kevin tinha um segredinho curioso antes de subir no palco. Uma coisa que muita gente acharia estranha, principalmente se não entende como funcionam os bastidores desse esporte, ele tomava uma taça de vinho tinto seco antes de competir. Sim, vinho. Bebida alcoólica. Mas calma, não é o que você está pensando. Ele não tomava vinho para festejar, nem porque queria curtir. Era uma estratégia técnica, um detalhe pensado para deixar o corpo com um visual perfeito na hora da apresentação. E aí talvez você esteja se perguntando, ué, mas vinho não faz mal pro físico? Não atrapalha o desempenho? Por que ele fazia isso? Então vamos por partes, porque isso é muito interessante. O vinho tinto seco, quando tomado em quantidade bem pequena, tem alguns efeitos que podem ser úteis, principalmente se o atleta já estiver com o corpo pronto, seco, condicionado. O primeiro efeito é a vasodilatação. O álcool, mesmo em dose baixa, ajuda a dilatar os vasos sanguíneos. Com isso, o sangue circula melhor e os músculos parecem mais cheios. A vascularização aumenta, as veias saltam mais, e o atleta parece mais denso, mais seco. Isso é ótimo para quem vai subir no palco e precisa impressionar logo de cara. O segundo efeito é o relaxamento. O vinho deixa a pessoa mais leve, mais calma. E isso ajuda o atleta a subir mais tranquilo, sem ficar travado ou com o rosto tenso. Muita gente sobe no palco e parece um robô, todo enrijecido. Isso atrapalha. Um físico bom precisa ser bem apresentado também, com movimentos naturais, com confiança. E o Kevin dizia que o vinho ajudava ele exatamente nisso, relaxar e mostrar o corpo com mais fluidez. Tem também o efeito diurético leve. O vinho faz o corpo eliminar um pouco de água, e isso ajuda a pele a ficar ainda mais fina, com mais definição. Claro que isso só funciona se o corpo já estiver no ponto. O Kevin não usava isso para tentar consertar nada de última hora. Ele já estava seco, pronto. O vinho era só o toque final, aquele detalhe que dava um plus no visual. Agora vem a parte mais legal da história. Teve uma vez que o Kevin Levrone estava nos bastidores de uma competição e viu um outro atleta, que você com certeza conhece, Ronnie Coleman. Naquela época, o Ronnie ainda não era o fenômeno que a gente conhece hoje. Ele ainda não era campeão. Estava ali tentando crescer no esporte, mas não tinha estourado ainda. O Kevin viu que o Ronnie estava meio tenso, nervoso. E aí ele chegou e falou algo mais ou menos assim: "Cara, toma uma taça de vinho. Vai te ajudar a subir mais tranquilo, mais solto." E o Ronnie topou. Tomou o vinho, subiu no palco, e o resto é história. Depois daquela competição, o Ronnie Coleman começou a ganhar tudo. Ele virou 8 vezes campeão do Mr. Olympia, o maior título do fisiculturismo mundial. Claro que não foi só por causa do vinho, né? Mas aquele momento ficou marcado. Foi como se o Kevin tivesse dado um empurrão, mostrado um caminho. Aquela taça pode ter ajudado Ronnie a quebrar uma barreira mental, a se sentir mais confiante, mais solto, e isso mudou tudo. Depois daquele dia, ninguém mais segurou ele. Agora, uma coisa importante, essa técnica do vinho não é para qualquer um, e não é recomendada para quem não tá com o corpo 100% pronto. Se a pessoa tá retida, mal condicionada, ou usa a bebida da forma errada, o efeito pode ser o contrário: inchaço, perda de definição, até tontura ou falta de foco. O Kevin usava isso com muita consciência. Ele já tinha testado antes, já sabia como o corpo dele reagia. Não era improviso. Era um ajuste fino, feito por alguém que conhecia cada detalhe do próprio físico. Outros atletas da época também faziam isso. Tem gente que diz que até o Arnold Schwarzenegger, lá nos anos 70, já tinha usado vinho ou até conhaque antes de competir, mas tudo em dose pequena, controlada.
Como eu disse, é um detalhe que só funciona quando todo já está perfeito. Essa história mostra que o fisiculturismo vai muito além de treinar pesado e fazer dieta. É um esporte de estratégia, percepção corporal e detalhes. Às vezes, o que faz um atleta se destacar dos outros é justamente aquele toque final que ninguém vê. E o mais bonito dessa história é o gesto do Kevin. Ele podia ter guardado a técnica só para ele. Mas não, ele viu que o Ronnie estava precisando, e ajudou. Mesmo sendo concorrente. Mesmo podendo perder para ele. E olha só o que aconteceu, o Ronnie virou lenda. E sempre falou do Kevin com muito respeito. No fim das contas, isso ensina mais do que qualquer treino. Ensina que grandeza também é compartilhar, é reconhecer o talento do outro, e ajudar quando pode. Então sim, o Kevin Levrone tomava uma taça de vinho tinto antes de competir. E sim, ele ofereceu isso pro Ronnie Coleman antes dele virar o maior campeão de todos os tempos. Um detalhe simples. Uma atitude generosa. E uma história que ficou marcada para sempre no mundo do fisiculturismo. E é isso. Essa foi a história de como uma simples taça de vinho, usada com estratégia, fez parte da rotina de um dos maiores fisiculturistas da história, o Kevin Levrone. E como esse mesmo gesto, quando ele ofereceu o vinho pro Ronnie Coleman, pode ter sido o pontapé que ajudou a transformar um bom atleta em uma verdadeira lenda do esporte. Às vezes, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Mas mais do que isso, o que realmente marca nessa história é a atitude. Num esporte competitivo, onde cada detalhe importa, o Kevin mostrou que grandeza também é saber ajudar o outro, mesmo quando é seu concorrente. Então, se você curtiu essa história, comenta aí o que achou. Você usaria uma técnica dessas? Acha que isso ainda funciona hoje em dia? Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.